irmãos, há um tempo atrás, um ano atrás mais ou menos, eu ministrei à minha equipe um assunto chamado paternidade. Deus tem colocado no meu coração esse assunto. Aliás, eu também ministrei no interior, em Jabuticabal. Você sabe um camarada que nasce em Jabuticabal, você sabe como é que se chama? Quem nasce em Jabuticabal é o quê? Jabuticabense. Não. Se a cidade chamasse Jabuticaba, seria Jabuticabense. Só que a cidade chama Jabuticabal. Então fica Jabuticabalense. Eu aprendi isso com o pastor Eliezer. Eu chamei ele de Daniel lá na Cova dos Leões. Bom, queridos, estamos chegando. Então nós ministramos, e há um tempo atrás, esse assunto. Esse assunto, queridos, paternidade, ele mexe mesmo com a nossa estrutura. Por isso que eu vou bem calmamente, bem tranquilamente, não vou ter pressa. Nós vamos falar hoje, domingo que vem, o outro domingo, se Deus quiser, né, se Jesus não voltar antes, com muita calma, para nós entendermos a profundidade. Eu tenho plena convicção que você já ouviu eu falar muitas vezes desse assunto, você viu os seus líderes falar, aliás, tem sido prioridade da minha equipe, de alguns da minha equipe, falar desse assunto. Você pode confirmar o que eu estou dizendo. Porque, irmãos, quem não entender isso, não entende cristianismo. Quem não entender sobre paternidade, não vai entender qual é o plano de Deus para a sua vida. Tem muita gente que vive sofrendo, continua sofrendo, mesmo depois de ter nascido de novo, de estar aqui conosco, e infelizmente ter uma má qualidade de vida cristã, por não entender a paternidade. Então fala para o teu irmão do lado assim, tranquilo. Seria muito importante, irmãos, que vocês trouxessem caderno, para poder anotar tudo o que vai ser falado, amém? Bom, queridos, da hora. Esse primeiro dia, hoje, nós vamos meio que desconstruir ou preparar o terreno para que nós possamos construir esse edifício, amém? O edifício da paternidade. Eu não tenho muito conhecimento de tecnologia, mas eu tenho uma noção de que existem aplicativos, né, que se compra para poder fazer um certo serviço de internet no nosso celular, no nosso computador. E toda vez que alguém cria um aplicativo, ele tem que fazer esse aplicativo em quantas versões? Eu conheço só duas, Android e Apple, e iOS, né? Mas tem mais alguma? Linux? Bom, eu não sei. Eu só sei que, irmãos, que tem que criar um aplicativo que seja compatível com aquele tipo de computador. E qual o problema, queridos? Muitas vezes a gente vem do mundo preparados ou com uma estrutura em relação à paternidade absolutamente incompatível com o que a Bíblia fala sobre paternidade, ou que ela revela sobre paternidade. E aí o que acontece, irmãos? Apesar de recebermos as informações, elas não encaixam. Isso acontece também com a visão celular. Você vai, por exemplo, eu chego em algumas igrejas que eu sou convidado, o pastor fala, vai falar sobre célula, né? E aí eu vou falar sobre célula, mas aí o pessoal começa a entortar assim a cara, fazer assim. E eu estou falando coisa que qualquer menino da nossa igreja de 12 anos, 10 anos entende.
Isabela, você falar para ela assim, ó, Isabela, como que é célula? Ela vai falar, ela vai pegar as bonecas dela e vai falar assim, é assim, eu coloco assim, eu ensino tal, faço célula, depois tem bolo. Então eles entendem. Agora, quando eu falo para igrejas que não tem o programa correto, que não tem a estrutura, o hard, né, o correto, a estrutura, a plataforma correta, ela não recebe. E você pode falar, e cada vez que você fala mais, menos as pessoas entendem. Então, por isso que hoje, irmãos, eu quero começar, para depois estabelecer, a semana que vem a outra, eu vou falar mesmo de paternidade. Então, você não fala assim, mas não ia falar de paternidade? Por que ele está falando disso daí, esses assuntos aí estranhos? Me parece que não é paternidade, mas é. Bom, primeira coisa é isso que você precisa saber. Precisamos saber que tudo depende do fundamento. Uma vez um moço falou assim para mim, pastor, Deus me deu uma revelação de que você derrubar um edifício, você demolir um edifício alto é muito fácil. É só você fazer uns furos nas junções das vigas e das colunas e colocar dinamite e explodir tudo ao mesmo tempo, o prédio vem abaixo. Mas tem um problema muito sério. Você consegue derrubar um prédio com explosivo, mas você derruba o prédio inteiro, mas aquilo que está debaixo da terra continua inteiro. E aí é um negócio terrível, porque aí você vai ter que cavocar. E não sei se você sabe que para construir um prédio de 15 andares tem toda uma estrutura muito funda, para poder ter o equilíbrio, né, entre o que está acima da terra e o que está abaixo da terra, para um vento não empurrar, não arrancar, né? Então, é muito complicado, então tem que cavocar, é um trabalheira. Porque não tem como você construir um outro prédio com outro formato, com outra estrutura, em cima daquele. Talvez tente se adaptar a alguma coisa, mas se quiser fazer uma coisa totalmente diferente, que tenha outro pensamento estrutural, não vai ser possível. Tem que cavocar, arrancar. Isso dá muito trabalho. Então, hoje, o trabalho vai ser esse. O nosso trabalho hoje, fala para o irmão assim, o trabalho hoje vai ser, além de implodir o prédio que você já tem, é cavocar aquilo que ficou embaixo da terra. E deixa eu falar uma coisa, queridos. Aquilo que está debaixo da terra, aquilo que está oculto, aquilo que é invisível, no que se trata de coisa espiritual, é muito mais importante do que aquilo que é visível. O que é visível é a expressão física daquilo que não se vê. Então, olha isso que fala, que Efésios capítulo 2, 20 diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Edificado. Não está aí os textos? Sim? Não? Esse não está. Hebreu, mas tudo bem. Eu acho que então não mandei, né? Então anotem aí, Efésios 2:20. Nós estamos edificados sobre um fundamento. E esse fundamento é a doutrina dos apóstolos. E ao longo dessa conversa que nós vamos ter, nós vamos perceber que muitas decisões equivocadas que nós tomamos, já depois de convertidos, foi porque não atentamos para os fundamentos. Fala para o teu irmão assim, fundamentos. Fundamentos. Porque não é invisível, porque é invisível, como dizia, é invisível, nós não damos importância. E deixa eu falar uma coisa, já de pronto, já entender o seguinte, irmão, é essencial que nós formemos o fundamento de Deus, o fundamento da palavra de Deus, firme fundamento, para que toda a construção, irmão, depois de tudo que vier por cima, vai vir legal. Qualquer edifício que você for construir, você não vai conseguir. Olha que interessante, você tem um fundamento apostólico, você simplesmente não consegue
construir alguma coisa errada sobre o fundamento apostólico. Para que você construa um fundamento satânico ou humano, você vai ter que, de novo, fazer o mesmo processo, destruir tudo, tirar o fundamento apostólico e construir aquele edifício errado. Porque se você tiver um fundamento apostólico, um fundamento bíblico, você não conseguirá construir nada diferente do que o fundamento determina. Então vamos lá, muita gente acha que o sucesso é quando você consegue as coisas de uma forma imediata. Fala para o teu irmão assim, tudo que é imediato tem uma grande probabilidade de ser má qualidade. Quem já ouviu a frase, o barato? Vamos lá, o barato. Jesus, ele diz assim, que toda vez que você for fazer uma casa, fala para o teu irmão, se você for sábio, você construirá a sua casa na rocha. Irmão, vou fazer uma pergunta, é mais fácil construir uma casa na areia ou na rocha? Na areia. É mais caro ou mais barato construir na areia? Barato. Vai fazer uma terraplanagem com o pé, né? Você faz a terraplanagem, né? Está meio desnivelado, você passa o pé. Para cavocar com a própria mão, você cava, não precisa contratar trator. Então, financeiramente, presta atenção no que eu vou falar. Financeiramente, aquela obra vai sair muito mais barato. Mas economicamente, vai ser muito mais caro. Porque o que vai acontecer com essa casa construída na areia? Ela vai cair. E o que nós temos visto? Pessoas construindo, e talvez você seja um desses, talvez eu seja um desses, por isso que a palavra ela tem que falar com todos, daqueles que estão construindo as suas casas na areia. E uma coisa que é terrível, irmãos, que nós temos, ainda mais no Brasil, uma cultura, que é a cultura da malandragem. Olha para o teu irmão e fala assim, aí malandragem. É da malandragem. O que a cultura da malandragem preconiza? Você consegue o bagulho da forma mais barata e de uma forma mais rápida. Alguém fala assim, você precisa construir uma carreira. Você fala assim, não, não precisa carreira nada. Eu vou lá na Praça da Sé e compro o meu diploma. Teve um camarada que foi candidato a ministro do federal. O cara, um monte de diploma, meu. Tudo comprado lá. E aí o cara entrou, facinho. Ministro do Bolsonaro. Aí quando chegou lá, mano, os caras vasculham até a cor do shampoo que o cara usa. Acharam, né, meu? Acharam. Construiu. O cara construindo uma reputação na base do diploma falso. Viu, irmão? Você que faz currículo falso aí, presta atenção. Na hora que você for fazer o serviço, as pessoas vão descobrir que você mentiu. Muitas vezes vale muito mais a pena você falar assim, olha, esse aqui é as coisas que eu sei fazer, são as coisas que eu fiz, que eu trabalhei com isso, claramente. A pessoa fala, uau, o camarada é verdadeiro, mas você põe no currículo, como que é, Sabrina? Estou com muita vontade de aprender e eu sou uma pessoa que aprende rápido. Estou disposto a aprender. Aí fica colocando lá, como que é? Ensino... O cara fez 1 mês de faculdade. Aí coloca lá, ensino superior incompleto. Incompleto mesmo, né? Nem 1 mês o cara não completou, né? Se precisa de carro, fala assim, meu carro é seminovo, 78. Corcel 78. Então, irmãos, Jesus ele chama essa pessoa que constrói o edifício, a paternidade é um edifício
que tem que ser construído sobre uma estrutura sólida. E a Bíblia chama as pessoas que constroem a sua vida, constroem o seu edifício da sua vida, constrói o seu ministério sobre areia, chama essa pessoa de tola. A pessoa que constrói um casamento fundamentado em sentimentos pueris, pessoas que toda vez que alguém fica candidato a casamento, a gente tenta conversar. E a conversa que nós temos é nessa linha, querido. Que base que você decidiu se casar? Qual é a base? Por que você está casando? Você está casando porque você é uma pessoa carente? Porque o primeiro que aparecer na frente você está pegando? Você está se casando para poder sair da casa do seu pai, porque seu pai é cachaceiro? Você está querendo casar por causa de sexo? É isso mesmo? É isso mesmo. Então presta atenção, irmão. Já vou avisando que você que for casar por causa de sexo, sabe que você vai se decepcionar. Não estou falando isso que eu estou decepcionado, não, irmão. Porque é o seguinte, isso não é casamento. Casamento é muita coisa. E sexo é uma parte, sim, mas não é uma parte. E de repente, dependendo das pessoas, é uma pequeníssima parte. Dependendo, né, da quantidade de hormônio que a pessoa tiver. Então, alguns colocam aí a importância toda em algumas coisas. Então, qual é a base? Mas também a Bíblia chama daquele que constrói a casa sobre a rocha de pessoa sábia. Fala para o teu irmão assim, você é sábio. Olha que Hebreus, agora sim, tem aí Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que se não veem. Amém? Vamos lá, fala assim para mim, fala assim, edifício, fundamento. Fundamento, você não? Vamos lá, vamos tentar de novo. Fundamento, você não? Então a Bíblia diz que a fé é fundamentada em coisas que nós não vemos. Então aquela frase, eu preciso ver para crer, é uma mentira. Porque a fé, primeiro você vê, primeiro você crê e depois você vê. A fé é o firme fundamento daquilo que você vê. Pela fé, não, eu tenho fé em Deus que minha mulher eu tenho fé em Deus que essa mulher vai mudar, essa minha mulher vai mudar. Não, irmãos, a fé vai enxergar o que Deus sente pela tua mulher. Presta atenção, a tua fé, vai mostrar o que Deus sente, porque pela fé nós enxergamos o coração de Deus, pela fé nós entendemos o pensamento de Deus, e aí você vai entender como Deus ama a tua mulher, e baseado naquilo que você sabe que Ele sente, você vai agora fazer e amar a sua mulher e o seu marido. Então algumas pessoas simplesmente inverteram. Então elas olham para as necessidades. Então elas são, irmãos, o ser humano é cercado de vamos tentar de novo, vamos lá. Os seres humanos são cercados de necessidades. Estamos cercados de necessidades, precisamos de comida, precisamos de água, precisamos de roupa, precisamos de casa, precisamos de transporte, precisamos de amigos, precisamos de sermos amados. São muitas necessidades, precisamos de atenção, de consideração. Necessidade. Então a necessidade, e algumas necessidades elas não são necessidades, são malignidades. Quem já ouviu a frase assim, eu tenho fé em Deus que fulano vai morrer. Eu falei bem nordestinês agora, né? E tem fé em Deus. Então, que fé é? É uma fé baseada até numa maldade, numa necessidade maldosa. O cara tem uma necessidade de tirar a pessoa do caminho.
Então o que acontece? As pessoas têm buscado a Deus por causa das suas necessidades. Tem alguma coisa de ruim? Não, irmãos. Isso é um tempo, é um estado, é um estágio da vida do ser humano. O problema é que não é possível entendermos de paternidade enquanto você continua sempre raciocinando desta maneira. Aquele que é movido pela necessidade vai tentar usar a palavra de Deus como palavras mágicas, alakazam, abracadabra, em nome de Jesus. Vai tentar usar a palavra de Deus para poder desatar as coisas físicas. E isso, no meu livro chamado Bíblia, chama-se feitiçaria. Você mover no mundo espiritual para mudar a situação física. Você manipular o mundo espiritual para mudar as situações. Isso, irmão, é um estado de infantilidade, mas é um estado que não pode permanecer. O que acontece? Como as pessoas são movidas pela necessidade, na hora que acontece uma coisa que elas não curtem, alguma perda física, a primeira coisa que a pessoa faz é perder a fé. É desanimar com a fé, porque para ela a fé é objetiva. A fé é uma fé objetiva. Não, e a fé não é assim. O fundamento do que nós estamos falando, a fé, irmãos, não é objetiva. A fé, ela esclarece, pela fé você enxerga a situação, você enxerga o coração de Deus e pela fé você toma as decisões. E aí você toma decisões o quê? Tolas? Não, você toma decisões sábias. Porque você está tomando decisões pela fé. Algumas pessoas acham que tomar decisão pela fé é você ser louco, irresponsável, que não mede, inconsequente, né? Não, irmão. Fé é fundamento, fé é você conhecer o coração de Deus, fé é você conhecer a verdade e baseado na verdade você toma a decisão. Então, quando você vê os apóstolos lá levando chicotada e continuando e perseverando, pessoas que viviam o quê? Pela fé, não viviam por necessidade. Quem já ouviu a frase? Porque a fé move a mão de Deus. Então, irmãos, infelizmente, quem já falou essa frase? Eu já falei. Quem já falou já? Vamos, irmão, vamos aqui, estamos em família, a gente, né, confessa aí para o seu irmão. A fé move a mão de Deus. Irmão, se a fé movesse a mão de Deus, Deus seria tetraplégico. Vou tentar explicar. Se a nossa fé movesse a mão de Deus, tem um texto que diz assim: porventura o Senhor achará, quando vier aqui, achará fé na terra? Não, irmãos, a fé não move a mão de Deus. A fé enxerga o que Deus quer fazer com as suas mãos e assim acata aquilo que Ele está fazendo, entende o que Ele está fazendo e acompanha o que Ele está fazendo. Então a fé não move a mão de Deus. A mão de Deus, a fé move a nossa mão. Fala para o teu irmão assim, uau. Fala assim, a fé não move a mão de Deus. A fé em Deus move a nossa mão. Estou falando que nós estamos mudando de paradigma. Eu venho falando, irmãos, existem livros que foram escritos sobre esse assunto. Tem muitos pastores que falam sobre isso. E, irmãos, cada dia mais eu vejo o povo não entendendo isso. Por isso que eu vou com muita calma e vou falando, até, irmão, porque é o seguinte, sabe o que vai acontecer? Uma igreja que entende isso, ela é inabalável. Porque ela já não vive mais por causa das necessidades. Então, se vier perseguição, se vier nudez, se vier fome, se vier enfermidade,
O que aconteceu com a igreja, irmão, no mundo todo? Esse mesmo momento tem milhares de igrejas que se fecharam. Você não está entendendo o que está acontecendo. Nós somos É diferente, irmão. Tem muita igreja que simplesmente fechou as portas. Porque eles falaram assim, uau, eu teve muita fé em Deus. Eu pedi para Deus que nada disso acontecesse. E veio essa doença aí, e ela está matando um monte de gente. Porque a rede bobo que eu estou assistindo mostra, né? Porque as UTIs estão lotadas, finalmente as UTIs estão lotadas. Irmãos, eu tenho 57 anos de idade. Eu nunca vi UTI pública sobrando. Desde que eu conheço por gente, a gente sofre. Quem aqui, há muitos anos atrás, teve que pedir para deputado, para vereador, para tentar colocar a avó, não sei na onde, na UTI, arrumar uma UTI finalmente para a avó? E a fila, e as filas para você ser atendido? Você precisa de um especialista? Irmão, conversa furada. O que está acontecendo no mundo é o seguinte, o cerco está se fechando, está usando mesmo as enfermidades, elas existem, sempre existiram, sempre vão continuar a existir, e é o seguinte, e cada vez mais o povo vai estar cada vez mais medroso, e cada vez mais medroso vão aceitar qualquer coisa, inclusive parar de adorar a Deus, ou de se reunir em comunhão. Então, irmãos, viver pela fé não é tentar mudar a mão de Deus. E aí acontece um problema, há uma perda, e irmãos, eventualmente acontecem perdas. E aí no meio da perda que acontece, a gente fica chateadinho com Deus. Essa feitiçaria, essa macumba que eu estou envolvido não está funcionando, vou mudar de centro. Porque a mandinga que eu estou fazendo, eu acho que eu não estou usando as palavras certas, não é a alakazam, abracadabra, é cadrabra-abra. E esse é o cristianismo que a gente está aí, irmãos. Necessidade. Eu estou aqui para tirar meu filho da droga. Ótimo. Mas, e aí, irmã? 50 anos na obra, né? No corpo de Cristo, sempre com essa necessidade? Não está na hora de mudar um pouco, de entender um pouco o que é a palavra de Deus, o que é construir a casa sobre a rocha? Então vamos lá, irmãos. A fé, ela tem tudo a ver. A fé e a presença de Deus, a fé em Deus, ela é um atributo espiritual e ele está totalmente envolvido com relacionamento. Vamos lá. Fala assim, a fé e a presença de Deus está totalmente conectada com os relacionamentos. E aí por isso que a gente vê Satanás tentando sempre fazer a gente estar injuriado com alguém. Sempre alguém está injuriado com a gente. Sempre a gente está brigado com a esposa, com o marido, com o irmão que está aqui, que foi lá. Sempre para que como a fé tem a ver, a fé e a presença de Deus tem a ver com o relacionamento, nós estejamos enroscados em relação ao relacionamento. Pastor, de onde você tirou isso? De onde eu tirei, irmãos? A Bíblia diz que Deus... Vamos lá, quem é Deus? Nosso Deus é um Deus? Vamos lá, o nosso Deus é um Deus? Nosso Deus é um Deus? Ele é? Ele é? Ele é? Quantos deuses que nós temos? Quantos deuses que nós temos? Mas você falou 3. Então, porque Deus é 3. Não são 3. Ele é. Ele é um Deus trino. Ou seja, nós temos aqui o quê? Um relacionamento. E Deus, irmãos, quando Ele fez o homem, quando a Trindade se juntou, Ele falou assim, qual foi a declaração que a Trindade fez? Vamos lá, 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3 e já. Façamos o homem...
Nossa imagem e semelhança. Se Deus é trino, o homem é feito também dessa forma. Ou seja, o homem é feito para relacionamento. Relacionamento entre os homens e relacionamento com Deus. A base, irmãos, de todo o cristianismo depende disso. Toda vez que você está com ódio de alguém, presta atenção que eu vou falar agora. Toda vez que você está com ódio de alguém, toda vez que você está magoado com alguém, toda vez que você está ressentido com alguém, o pessoal começa a se coçar nas cadeiras, eu falo isso. Toda vez que você está sendo atacado no teu relacionamento com Deus. Esses dias um irmão falou assim: pastor, eu estou conseguindo mais orar, eu não estou conseguindo mais adorar o Senhor, eu estou com problema, eu estou meio mal com Deus. O que aconteceu? Porque eu estou chateado com fulano. Então foi, então perdoa, porque senão você... irmãos, é muito sério isso. Problema, queridos, que nós investimos muitas vezes no ministério, em fazermos coisas na igreja, em fazermos a célula, fazemos isso, fazemos aquilo, e esquecemos que Deus é relacionamento. Deus, ele é conhecido pelo que ele faz, olhando para as obras deles. A Bíblia diz: os céus e a terra proclamam a obra das suas mãos. Então você olhando as coisas que Deus faz, você conhece aquilo que ele fez. Você olhando, observando, você vê. Mas só através do relacionamento nós podemos enxergar aquilo que Deus é. Vou tentar de novo, irmãos. Está muito complicado? Para nós sabermos o que Deus faz, é só olhar para as obras dele. Agora, para descobrirmos aquilo que Deus é, somente através de relacionamentos. Vamos lá. Deus é amor. Eu quero que vocês participem. Deus é amor, irmãos. Então fala para o seu irmão assim: Deus é amor. Pergunta para o teu irmão: como o amor de Deus se manifesta na sua vida? Você rezando 30 Ave Maria? É isso mesmo? Como o amor de Deus se expressa na tua vida? Fala para o teu irmão assim: é quando eu te amo. É quando você me ama. Então, o que a Bíblia diz? Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Vamos lá, vamos de novo. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Vamos lá. A Bíblia está dizendo, esse texto está dizendo que Deus, ele está onde tiver 2 ou 3 reunidos. Pergunta teológica: onde Deus não está? Ora, se Deus, ele é onipresente, então ele está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Então ele não precisa de 2 ou 3 reunidos para estar em lugar nenhum. A Bíblia diz que Deus está em todos os lugares, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares, ele sabe de todas as coisas. Agora, por que esse texto diz: aonde estiverem 2 ou 3, eu ali estarei? Então, irmão, basta só nada, não precisa de ninguém para Deus estar presente. Deus está em todos os lugares. Agora, quando diz, onde estiverem 2 ou 3, ele estará presente o quê? Se manifestando. A bondade dele está manifesta quando estamos juntos. O amor dele se manifesta quando estamos juntos. A misericórdia de Deus está quando juntos. A bondade, a piedade, o carinho, só quando estamos juntos. Só quando estamos juntos. Só quando estamos juntos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ele estará lá. Estará lá como? Sendo manifesto. Sendo manifesto. Quem não entende isso não vai entender jamais a paternidade, querido.
Qual é a maior reclamação que as mulheres que têm filhos têm? Que o pai, ele não é um pai? Vou tentar de novo. Qual é a maior reclamação da mulherada? Esse meu marido, ele não é um pai? Mas ele dá dinheiro, ele dá comida. Já é uma grande vantagem, né? Porque tem alguns que nem isso faz, né? Ele dá dinheiro, dá comida, mas ele não é presente. Eu vou abordar bem mais fundos nas outras semanas. Mateus 18, 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei no meio deles. Irmão, você pode ser um profeta, você pode ser um pregador, mas toda a verdade, ela é estabelecida através de 2 ou mais testemunhas. Eu gosto muito de pregar aqui na minha comunidade, porque aqui tem pessoas que me conhecem intimamente. Eu gosto muito de pregar com o Aron, com a pastora Carmen, com a pastora Andressa, com a pastora Ayana, o pastor Paulo. Eu gosto de pregar quando eles estão aqui na minha frente, com a minha equipe. Por isso que eu falo para a minha equipe ficar aqui na minha frente. Por isso que eu gosto que a minha equipe e meus 12 fiquem aqui na frente. Porque, irmãos, a verdade, toda a verdade, ela é estabelecida diante de 2 ou 3 testemunhas. Que aí você fala a verdade tem força. E se eu falar uma besteira aqui, falar uma coisa que é fantasia, pastora Carmen certamente vai fazer assim. Maridos, vocês têm que ser carinhosos para fazer minhoque para a mulher, vai falar assim. Se eu falar isso, ela vai fazer assim. Ele nunca fez nhoque, nunca faz nhoque. Aliás, irmão, o dia que você quer provar para o seu marido que você ama ele, faz nhoque para ele. Que é o negócio trabalhoso, né? Cozinhar a batata, a pastora de vez em quando faz. Amém? Pergunta para o teu irmão assim, como você tem se relacionado com a palavra de Deus? Você tem usado a palavra de Deus para os seus interesses? Quem é aquele que usa a palavra de Deus para os seus interesses? Pega um pedacinho e fala assim, isso aqui é bom, eita Jeová. Tem um texto lá de João, como que é? Que ele vai dar tudo que como que é? E se pedires, né? Vou te dar tudo. Aí pega essa parte assim só. Salmo 23. Salmo 23. Vamos lá, todo mundo sabe de qual Salmo 23. Vamos lá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, irmão, sabe o seguinte, que nada vai te faltar. Nem quem te ajude e nem quem te estorve. Não vai faltar descanso, mas não vai faltar trabalho. Nada vai te faltar. Não vai te faltar paz, mas também não vai te faltar problemas. Mas vamos lá, mas tudo bem. Mas nada vai te faltar, nada de bom. Vamos lá. O Senhor é meu pastor, nada vai faltar. Vamos lá. Deitar-me faz em verdes pastos. Irmão, quem que come deitado? Pasto é comida de ovelha, né? De bicho. Deitar-me faz em verdes pastos, ou seja, o camarada está deitado, comendo. Irmãos, no gênero humano, quem que come deitado? Vamos lá, irmãos, no gênero humano, quem que come deitado? Quem são os seres que comem deitado, ser humano? Os bebezinhos. Fala para o teu irmão assim. Quem conhece a Rádio Peito? Rádio Peito.
A menina lá, o menino lá, mamando num peito e o outro lado sintonizando. Ficar brincando, né? Eu mamei até os 4 anos. Minha mãe não dá para entender a tranquilidade da minha mãe. Eu acho que eu mamei ela de pé, né? Eu fazia assim. Não precisava assim porque ela era baixinha. Vamos lá. Vamos lá, deitar-me. Vamos lá. Deitar-me fazem verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Esse salmo é maravilhoso. Eu amo esse salmo. Eu vou adotar agora ele para mim, porque esse salmo agora eu vou copiar, vou colocar na minha geladeira. Isso que é salmo bom. Toda vez que eu vou pegar esse salmo, vou usar para derrotar o capiroto que fica me perturbando, porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então eu amo esse salmo. Calma. Tem uma outra parte do salmo. Vamos lá? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Epa! Eu me lembro que o Arão, quando era pequenininho, nós levamos ele para assistir o Nemo. Estava todo contente que estava assistindo o Nemo. Aí ele falou assim. Aí começou o Nemo se perde e começa aquela loucura, os tubarões atrás dele para comer ele. Aí ele começou assim, não estou gostando desse filme. Não estou gostando desse filme. Quero ir embora. E começou a chorar. Ele era muito pequenininho, começou a chorar. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Vocês estão entendendo, queridos, como que funciona? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Tudo criança, infantil. Fala para o teu irmão assim, o Senhor quer nesses dias que você passe da fase de comer deitado e começar a amadurecer. Querido, mas para quê? Eu quero continuar infantil. Não, irmão, você não pode continuar infantil. Porque o bebê, ele não tem noção de amor pela mãe. Bom, irmãs, deixa eu desmistificar. Mãe, né? Vocês agora que tem bebezinho. Bebê não ama a mãe, desculpa, viu? Bebê não ama ninguém. Não, bebê ele ama, sabe o quê? O peito. Bebê não ama, não. Na verdade, bebê não tem nem consciência da mãe. É aquelas pessoas que estão na igreja, mas não tem nem consciência da presença de Deus. Não sabe de nada. O negócio deles é o peito. E aí Deus faz assim, tá bom filho, agora tu já comeu, deitado, veio de espaço, foi refrigerado, ar-condicionado, agora eu vou te colocar num vale da sombra da morte, para que você saiba que eu estou com você, para que você olhe para mim e fale, ei, agora tem Deus aqui, Ele é isso, Ele é aquilo, eu te amo Deus, o que o Senhor quer? Eu quero ouvir a tua voz, fala comigo, quero ver a tua face então, depois do vale. Fala para o teu irmão assim, está passando por valinho, tá? Você começa a passar pelo vale, aí você começa a não entender nada, aí você fala assim, eu quero procurar uma saída, eu quero uma opinião. Aí pergunta para um, não sei, pergunta para outro, não sei. Fala assim, vou ver na palavra de Deus. Aí vai lá, taca o dedo. E Judas se matou, não, esse não. Está amarrado. Aí vai lá, faça você isso mesmo. Não.
Aí ele começa a estudar a palavra, e aí ele começa a perceber que a palavra começa a ser a base da consciência. A palavra agora começa a encher a consciência, e pela consciência, pela mentalidade de Deus, ele começa agora a olhar para as situações, ele começa agora a tomar decisões, e ele começa agora a não se apavorar mais com desespero. Irmão, você viu criança, bebezinho, de vez em quando dou uns gritos aqui, sai a mãe doida com criança chorando, que se assustou com o que eu gritei aqui. Aí eu fico com o maior remorso, né? Ai, meu Deus do céu. Porque criança se assusta, irmão. Criança vive assustada. Criança tem medo do escuro. Porque eles não têm consciência da presença de Deus. Eles não têm... O que a gente mais ensina para a criança? Jesus está com você. Como eu contei semana passada, né? Aquele menino que o carro passou em cima dele. Ele falou assim, Jesus veio. Como que ele sabia que era Jesus? Porque ele foi ensinado que Jesus faz isso. Que ele protege, que ele pega no braço, que ele defende, que ele salva a vida. Então, irmãos, Deus ele está querendo que nós paremos. Fala assim, Deus quer que você pare de usar a palavra. Ele está querendo que você agora medite na palavra. E deixe a palavra usar você. Não sei se você entendeu. A palavra, vamos comigo, diz assim, a palavra de Deus não tem que ser usada. Eu que tenho que ser usado pela palavra de Deus. Aí você levanta a mão para o céu, Senhor, Jesus, me usa, me usa, me usa. E fica lá parado. Não, irmãos, Jesus ele vai te usar como? A palavra que usa a gente. Porque Jesus é a palavra. Jesus é o verbo que desceu do céu. E como que a palavra de Deus nos usa? Você vê lá o padrão, você fala assim, isso aqui tem que estar errado. Ei, vou para cá. Aí você, isso aqui está certo, é isso aí. Isso aqui não é legal não. Aí, opa. Então a palavra ela vai te levando, vai te conduzindo. Esse é o caminho. Jesus disse assim, eu, palavra. Vamos lá. Jesus disse, eu, verbo vivo, a palavra, sou o quê? Caminho. Eu sou o quê? E eu sou o quê? A vida! Hebreus 5,14 diz assim, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. O mantimento sólido é a palavra de Deus. Para os perfeitos, pastor, mas ninguém é perfeito. Então, irmãos, em Cristo nós somos aperfeiçoados em Cristo. Então quem entende, aquele que tem o Espírito Santo, e entende a palavra de Deus, e tem os sentidos, quais sentidos? Todos os sentidos. A audição, a visão, o tato, o paladar, a percepção espiritual, o raciocínio, todos os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. O que eu tenho percebido? Pessoas não percebendo a armadilha que estão entrando. E caem, e eu fico impressionado como caem em lorota do diabo. O diabo conta uma história, a pessoa cai, vai caindo em um monte de falácia. Por exemplo, tem uma falácia que se conta muito para o crente. Você está trabalhando demais. Está fazendo muito para Deus. E para você não vai fazer nada não? Você fazendo para Deus, está fazendo para você, cabeçudo. É que nem aquele espião que chega para o outro peão e fala assim, você fica aí lutando para essa empresa, está louco, meu. Como está louco? Aquela empresa paga o salário dele, coloca feijão na mesa do camarada. E como que ele não vai lutar pela empresa? Ele vive para aquela empresa, mas é falar, ele vai entrando no engano, na mentira. E ele não discerne o bem e o mal. Aí vem, aquelas pregações. Irmãos, em nome de Jesus, eu não sou contra nenhuma pregação, 10 passos para não sei o quê, 5 formas de não sei o quê. Ótimo, são coisas práticas, objetivas. Eu prego muitas vezes 5 passos para ter um bom, não sei o que lá. Para como criar o filho. 7 formas que você vai usar a vara da disciplina.
Não é normal. Mas o problema, querido, não é as pregações de 10 passos, 5 passos. O problema é quando esses 10 passos, 5 passos, eles não vêm com uma base, uma estrutura, um fundamento dos apóstolos. E aí o que acontece? Muitas vezes os 10 passos, os 5 passos, não sei quantos passos que é para fazer não sei o quê, são joia. E o camarada que confeccionou os 10 passos, aos negócios passos, é um cara que ele fez aquilo fundamentado na doutrina dos apóstolos. Mas a pessoa que vê os 10 passos e ela não tem o fundamento, aquele negócio soa como religiosidade. Então ela passa a vida toda fazendo coisa certa. Você está entendendo o que está sendo falado aqui? Por exemplo, quem aqui já trabalhou na cantina da CQL? Então, quantos aqui, quando estão trabalhando, quando estão lá, limpando, carregando, servindo o irmão, colocando... Quantos aqui sabem o fundamento apostólico desse trabalho? Ou você só ouve seu líder falar assim, vai lá trabalhar na... tem que fazer, né? Os caras lá de cima mandou, os caras são os grandão lá, os caras daquela sala lá. Até o dia que o cara vai para lá, né? Faz tudo direitinho. Irmão, Deus, em nome de Jesus. Não faça isso. Fazer tudo direitinho a vida toda. E não conhecer o fundamento daquilo que você está fazendo. Hein, presbítero Ivan? Mas o que eu estou... eu cuido das crianças. Eu dou uma aulinha, ensino umas bobagens lá para eles lá. E enquanto fico gastando tempo, para tirar eles de circulação, porque faz muita bagunça aqui embaixo, então eu levo eles lá para cima. Eu acho que deve ser bom. Vai chegar uma hora, né, Paulo? Vai chegar uma hora que fala assim, eu não quero mais. Estou fora. Porque eu não estou ganhando nada. Muito pelo contrário, passo a semana toda preparando a aula. Isso é muito dispendioso, isso é muito trabalhoso. Eu não estou tendo compensação. O que eu ganho com isso? Eu não estou ganhando nada com isso. É obra boa, feita sem fundamento. E aí acontece esse negócio. O cara no meio fala assim, estou fora, não aguento mais. Porque levou uma invertida, porque ele tomou uma bronca, porque se cansou. Não tem fundamento, irmãos. A paternidade, ela tem que ter fundamento. Rogo-vos, pois, Romanos 12:1. Rogo-vos, pois. Aqui o texto está dizendo assim, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Aqui acho que está... Pela compaixão. Vamos falar assim. Vamos falar todos os sinônimos. Pelas misericórdias de Deus. Pela compaixão de Deus. Pelo amor de Deus. Então o apóstolo Paulo aqui está preocupado. Ele está dizendo assim, por favor, em nome de Jesus, faz favor, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é o culto racional? É um culto frio? Que nem, amém. Não é isso. Culto racional é aquele culto que você sabe a razão. Por que eu estou fazendo isso? Por exemplo, você veio hoje nesse culto, saiu de casa correndo, acabou do macarrão, estava no meio do corredor, estava comendo o macarrão do domingo. Aí você chega aqui, esbaforido, 3 horas da tarde e começa o culto. Aí começa o culto. Por que você está aqui, irmão? Eu vim aqui porque meu amigo me convidou e eu não quis chatear. Tá bom, irmão, não tem problema você vir por isso. Você que está pela primeira vez. Mas daqui em diante você precisa entender o fundamento. Por quê?
o porquê. E ele diz: e não vos conformeis com esse mundo, versículo 2, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou renovação do vosso pensamento, ou renovação da vossa mentalidade, a renovação dos seus fundamentos mentais, das suas razões, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler esse texto ao contrário? Vamos lá, presta atenção no texto, está aí o texto. O versículo 2, deixa aí. E eu vou fazer uma pergunta. Para nós experimentarmos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, irmãos, olha, experimentar. É gente que tem uma experiência diária o tempo todo da boa, perfeita vontade de Deus. Então, quem experimenta a boa, perfeita vontade de Deus, vive feliz, vive bem, vive em paz, vive tranquilo, em paz, numa boa, com prazer, vive com prazer. É isso que eu estou falando, irmão. É viver o cristianismo com prazer. Vamos ler ao contrário? Então, quem experimenta isso, o que aconteceu com essa pessoa antes dele experimentar isso? Hein, irmãos? O que aconteceu com ele? Ele não se conformou com a estrutura do pensamento do mundo. Ele não pensa mais como as pessoas do mundo. É muito terrível, é muito decepcionante você ver gente, depois de muitos anos, junto, pensando com o mesmo raciocínio do mundo. Tendo os mesmos valores do mundo. Teve uma época que eu trouxe uma sequência de palavras sobre mundo. Colocando o limite mesmo, diferenciando o que é mundo, o que é reino. E a pessoa continua pensando igual o mundo pensa. O dinheiro para a pessoa é tudo. As coisas que acontecem no dia a dia determinam o humor espiritual dela. Eu não estou dizendo, irmão, que nós não ficamos tristes. Nós ficamos tristes, irmãos, com coisas que acontecem. E algumas coisas são muito tristes mesmo. Cada notícia que a gente ouve, que vê, até de pessoas que nós amamos, e vemos elas terem perdas. Mas aquele que tem a sua mente renovada, ela continua, mesmo diante de todas as situações, continua vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, na sua alma, no seu espírito. Eu nunca me esqueço da Sabrina, eu sempre cito a Sabrina, quando o papai dela morreu, eu cheguei no cemitério, o rosto dela era o rosto de filha que perdeu o pai. Estava chorando, nos abraçou, mas por trás daquele olhar de tristeza, de perda, eu não via isso aqui, de revolta contra Deus. Podia estar com raiva dos que fizeram mal, né? Mas revolta contra Deus. De questionamento. Por que você fez aquilo lá? Que tem tanto aquilo lá? Não. Paz. Paz. E uma paz que torna a vida muito melhor. Porque sem isso, irmão, é o que as pessoas fazem por aí. Se drogam, enchem a cara. Vivem loucas, tentando anestesiar a tristeza. Nós temos paz, irmãos. Nós somos um povo que tem paz. E é essa paz que a gente precisa oferecer para as pessoas. É isso que vai fazer a diferença. A igreja, ela é aquela fonte de paz. Porque ela expressa o príncipe da paz. Falamos sobre isso, né, semana passada. Então, para que você experimente a vontade de Deus, nós temos que mudar. Irmãos, para que você experimente a verdadeira paternidade, nós precisamos mudar a nossa forma de pensamento. Quantos aqui já falaram assim, né?
com ódio, dizendo assim, mas Deus é pai, viu? Até medo, né? Mas Deus é pai. Conversa do quê? Feiticeiro. Usando o pai, que nem alguns discípulos, né? Fala assim, Jesus, fala aí para nós que a gente manda descer fogo nesse povo todo aí. É só se eu falar que nós descemos fogo. Aí, pai. Aí, Jesus, vai pegar você? Então, peraí que eu vou cortar a orelha do cidadão. Terrível, né? Então essa é a nossa forma de pensar. É a forma de vingança, de cobrar nossos direitos, de achar que todo mundo está devendo para nós. Fala para o teu irmão assim, eu não devo nada para você, a não ser o meu amor. Fala para o teu irmão assim, só que tem uma coisa, eu devo para você, só que não vem cobrar não. Porque amor não se cobra, amor se dá. Amém? Não vem cobrar amor não. Amor se dá. Então, a tua obrigação dá amor. Porque você é devedor. Nós somos devedores uns dos outros. E o amor, irmãos, ele cobre multidão de pecado. Fala assim, para eu mudar a minha forma de pensamento do mundo, eu vou ter que sacrificar. E sacrificar é gostoso, irmão? Então você tem a sua forma, nós temos a nossa forma do pensamento do mundo. Para você ter um novo pensamento, então você tem uma forma de pensar a paternidade. Muitos aqui, em nome de Jesus, deixa Deus falar com você agora. Muitos aqui não têm noção de paternidade, tem uma forma equivocada de paternidade. Aliás, muita gente aqui já foi abandonada pelo pai. Se você é uma pessoa que vive com o seu pai e sua mãe estão juntos, estão dentro de casa, você tem um pai presente que te dá palavras, então você é um grande privilegiado. Porque a grande parte da sociedade, a grande parte dessa geração hoje, é uma geração que perdeu o pai muito cedo, que o pai foi embora, que ou o pai não falava nada, não trazia nada, não era nada. Era uma pessoa que muita malemar trazia comida, e era uma figura lá, uma figura para mandar calar a boca. Então tudo que você tem a noção de pai, a sua noção de pai que você guarda com tanto carinho, você vai ter que agora abrir mão. Porque para que venha a nova noção, uma noção do céu, uma noção da palavra de paternidade, você tem que abrir mão da sua velha noção de paternidade. Eu não poderia vir aqui falar de paternidade, falar tanta informação profunda que o Senhor tem dado, sem que você saiba disso, que você precisa abrir mão. Ah, pastor, mas a minha experiência com paternidade, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Você sabe por que a tua experiência com paternidade é maravilhosa? Que provavelmente o seu pai era uma pessoa temente a Deus. Que se um pai ele não é temente a Deus, a experiência com paternidade... Tudo bem, irmão, o filho ama pai, ama mesmo, ainda mais depois que tem filho, aí que a gente ama mesmo. Mas tem muita coisa, irmãos, que nós não podemos levar da nossa paternidade para a nossa família. Nós precisamos abrir mão. Toda vez que eu faço um casamento, os irmãos que eu já fiz cerimônia de casamento sabem o que eu estou falando. O que eu falo sempre? Vocês estão começando agora uma nova família. Então a primeira coisa que vocês precisam saber, vocês precisam agora deixar as coisas ruins da sua antiga família. A sua antiga família, a sua família, pai, mãe, tios, tem coisa boa? Pega para você. Exemplo bom, pega para você. Coisa ruim, fica lá. Não leva para a sua família. Começa uma família com nova noção. Fala para o teu irmão assim, você precisa sacrificar para que você pare de se inclinar para
a forma antiga de pensar. E qual é a forma antiga de pensar? É a forma carnal e mundana. Fala para o teu irmão assim, a forma antiga é carnal. Irmão, quantos têm percebido assim, pessoas que falam que é cristã, mas é carnal pra dedéu? Ah, pastor, a gente não deve julgar, né? Não, não tem, é impossível, só se tiver lesão cerebral para você não olhar uma situação. Né? Ver que o camarada está olhando para tua mulher, né, meu? Né? Só se você tiver lesão cerebral, para não perceber que o cara falou um palavrão, né? Só se você não ter lesão cerebral, para não ver que a pessoa está fazendo negócio que nem no mundo corporativo não é aceito. Então, essa forma carnal é onde nós pendemos. Fala assim, fala para o teu irmão assim. A minha inclinação, o meu pendor, ou é carnal, ou é espiritual. Pastor, vamos lá, vamos negociar agora, pastor. Vamos trocar uma ideia agora. Nenhuma, né? Nem outra, vamos lá. Nem para Deus, nem para Satanás. Não, irmão, não tem. Fala para o teu irmão assim, em cima do muro, é do lado de lá. Mais ou menos, nem um pouco, nem aqui, nem lá. Eu quero ficar aqui um pouco aqui carnal, um pouco espiritual. Que nem um camarada aqui falou assim, pastor, o cara veio falar mal da igreja, meu. Eu desci o braço no cara. Lembra o Ailton? Não o Ailton, o candidato, não. É o camaradinha. Falei assim, irmão, mas você fez isso, você é louco. Pelo amor de Deus, não faz isso. Você não é crente, não. Eu falei assim, pastor, eu sou crente. Eu falei, mas você não é batizado? Eu falei assim, eu sou batizado, mas meu braço ficou para fora do batistério na hora que eu bati. É o crente, nessa aquela a gente chama de meia calabresa, meia mussarela. É o crente pão puma, quem conhece? Quadrado, maleável, todo mundo dobra e de miolo mole. Vamos lá, vamos ler todos juntos. Romanos 8, 5 a 8. Diz assim. Porque os que são... Vamos, 1, 2, 3 já. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade... Vamos lá, vamos 3 e 4. Porque a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porquanto a mentalidade da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou nós temos uma mentalidade carnal, ou nós temos uma mentalidade espiritual. Aquele que tem a mentalidade carnal não pode. Esse não pode agradar a Deus, não é que assim. Não é que vai chegar um diácono e vai falar assim, não, você não. Você não entra na igreja, não. Ou você não entra na minha cela. Fica aí do lado de fora. Por quê? Porque você é carnal. Não pode, não é que foi impedido. É que ele não consegue. Esse não pode quer dizer que não consegue. A pessoa carnal, irmão, escuta, presta atenção no que Deus está falando. A pessoa carnal, ela não consegue entender. Ela entra num ambiente como esse, ela fica o tempo todo querendo ir embora. Pessoa carnal, irmão, não gosta de palavra. Tem umas pessoas que não conseguem ficar, quem já percebeu? Que não consegue ficar sentado numa pregação. A pessoa, ela levanta e vai embora. Levanta. Aí, um domingo você olha, cadê? Não está. Aliás, tem alguns que eu estou vendo que não estão. Aliás, são esses que ficam levantando o tempo todo. E alguns arrumam desculpa que tem nenê.
Só que tem um problema, o que acontece com o nenê? Depois de um tempo, o nenê cresce. Olha o tamanho do nenê aqui. Cresce. E aí o que acontece? Não tem mais desculpa. Aí faz o quê? Pega o nenê dos outros. Não suporta. O carnal, querido, tudo que ele faz na igreja, eu nem sei porque esses caras frequentam. Porque tudo é pesado, irmão, tudo é difícil, tudo é trabalhoso, tudo é caro, tudo é muito tarde, é muito longe, tudo é muito difícil. Se ninguém me der carona, eu vou nada. Se ninguém me arrastar, eu não faço nada. Se ninguém me mais... Então, pelo amor de Deus. Por quê? Por quê, irmão? Porque é carnal. Tá, mas não tá. Tá, mas tá doido para sair. Porque é carnal. Está dizendo aqui no versículo, não conseguem agradar a Deus. Sabe por que não consegue? Pastor, mas a pessoa está fazendo as coisas, está fazendo. Mas ela está fazendo, não está agradando a Deus. Que zoado, não é? Mó trampo e o cara não está agradando a Deus. Agora, por que não está agradando a Deus? Porque Deus não se agrada de obras de mão de homens. Deus se agrada com o coração inclinado para Ele. Fala para o seu irmão assim, você está aqui por quê? Eu vou até dar um tempo para você responder para ele. Eu estou aqui porque é o seguinte, eu tenho umas minas da hora aqui. E a minha, umas minas bonitas, tem uns caras aí, uns caras trabalhador, tal, um bom partido. Eu estou aqui é o seguinte, que se eu não ver, meu marido fica louco comigo, tal, e eu estou aqui, eu não estou contente, eu faço questão de mostrar com a minha cara que eu não estou contente. Então vamos fazer o seguinte, essa semana nós vamos pedir para o Senhor para que mude a nossa mente, porque o edifício que Deus está propondo para você construir, querido, é a coisa mais linda. Eu e a pastora, nós estávamos procurando casa para comprar. Irmão do céu, quem já procurou casa para comprar aqui? Que treta. Porque você vai, irmão, porque assim, o dinheiro não é muito, né? Então você vai naquela faixa de preço que dá. E sempre não é aquilo que você queria. Sempre é muito menos do que você queria. E aí o que acontece? Naquela faixa de preço, aquele nível de casa. E aí você vai procurar. Aí, é assim, cara. Sempre 99% pirambeira. Fala para o teu irmão, pirambeira. Ou é pirambeira para cima, ou é pirambeira para baixo. É aquela que você entra na casa e tem uma pirambeira para trás. Ou é pirambeira para cima. Você entra na casa, você tem que... Cada cômodo, para você ir em cada cômodo parece que você mora num apartamento quintuplex. É isso aí, irmão. É isso aí. Casa, então, pirambeira. E aquelas outras que foram sendo construídas, sabe? Veio um irmão veio lá da Paraíba, aí fez mais um cômodo. Veio um lá do Rio Grande do Sul, mais outro cômodo. Aí a casa virou aqueles labirintos, sabe? Aí você olha e você vê assim que foi pouco cimento, aí você vê a coluna. Sabe aquele quadradinho da amarração de ferro? Aquele quadradinho, mas um tanto assim em volta, assim, ó. E a gente rodou. E aí olhava para cima, para baixo. Algumas você entrava e eita Jeová, já começava a expulsar, né? Escuro. Aquela coisa escura, assim, falou, Senhor, que opressão lascada. Outras tinha casa que nunca vão ter problema com falta de água, porque elas minam assim da parede. Muitas vezes a casa é legal, mas em volta assim aquele monte de grupinho assim, as pessoas se reunindo para fazer coisas legais assim.
São grupos combinando trabalho, sabe? Fumando algumas coisas legais, assim. Mas o que mais chamava a atenção da gente era essa questão das colunas, das estruturas, da grossura das paredes. Aquilo que a gente sabia que mesmo... Nós estamos quase fechando uma casa que ela não tem quase acabamento. Tem bastante, mas está faltando bastante acabamento ainda. Mas foi até bom, porque a falta de acabamento denunciou, mostrou quão bom é a estrutura. Uma casa que tem estrutura, uma casa boa de estrutura. Um preço compatível, né? E aí, a estrutura, irmão, é aí que você tem que olhar na hora de você tomar uma decisão. A estrutura do teu casamento, a estrutura do teu relacionamento, a estrutura da tua carreira profissional, a estrutura do teu ministério, a estrutura do teu relacionamento com Deus, os fundamentos, o quanto isso vai ser inabalável, porque nós temos que prever, sim, os abalos. Porque eles virão, eles vêm, são normais, o vale da sombra da morte, ele vem, aí você fica amadurecido, tem consciência que ele está com você e permanece de pé. E não fica caindo, parando, continuando, parando. Foi criado um tipo novo de crente, que são os desviados. Você vai falar na rua, eu sou desviado. E o desviado, irmão, quem é o desviado? Em geral, pessoas que não tinham uma estrutura, construíram sua casa na areia. Então, o que nós vamos fazer? Vamos combinar, irmãos? Essa semana, você vai orar, fala, Senhor, medita nessa palavra, nesses textos que foram colocados aqui. Faça devocionais baseados em... Tem texto para todos os dias da semana que eu falei até agora, pelo menos uns 7. Medita em cada um. E aí nós vamos, quando chegarmos semana que vem, que nós vamos falar mesmo de paternidade, profundamente, você vai entender. Eu não vou precisar ficar explicando a mesma coisa várias vezes, porque você já vai estar bem fundamentado na palavra. A palavra, porque é o seguinte, irmãos, na hora que eu der um texto para você falar, isso aqui é verdade, você já está treinado em falar, não, tá bom, eu aceito isso aqui. Eu aceito, isso é verdade, então tá bom, então eu vou acatar e vou fazer e vou viver dessa forma. Esse que é o grande problema. Nós não temos vivido baseado em princípios da palavra. Nós temos vivido muito baseado nos nossos sentimentos. Ah, pastor, eu sinto assim, eu estou apaixonado por esse menino. Sério mesmo? Mas ele é crente? Mais ou menos. Mas ele é de Deus? A avó dele é testemunho de Jeová. Mas ele trabalha pelo menos. Trabalha pelo menos. Tá bom, mas tudo bem. Mas ele não é crente, ele é crente. Então, irmão, não vai entender nada. Você vai querer levar seu filho na escola dominical, ele vai querer levar no pancadão, não sei de onde. No forró, no funk, meu. Pastor, mas meu sentimento, eu sinto. Então, o que a palavra diz? Vamos lá? Não vos prendais, 1, 2, 3, já. Não vos prendais em jugo desigual. Isso é o quê? Um sentimento? Não, é um princípio. E aí, o princípio estando fortalecido, você decide pelo princípio e deixa o sentimento para lá. Aí tem uma forma fácil de viver. Qual é a forma fácil? Irmão, tem gente fazendo coisa boa, mas debaixo de princípio errado. Irmãos,
Ficar bem de vida financeiramente é bom ou ruim? Ficar bem financeiramente é bom ou ruim? É bom? Então faz assim, vai e assalta um banco. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que a Bíblia diz a respeito disso? Não roubarás. Isso é um princípio. Então a pessoa ela quer fazer uma coisa boa, ficar bem de vida, é uma coisa boa. Mas ela vai ficar bem de vida, querer ficar bem de vida, passando por cima de um princípio. E aí o que vai acontecer? Ela vai estar construindo a casa na areia. É isso que Jesus está falando. E vai cair. Até no meio do crime o pessoal fala, o que os polícia... Vamos lá. O que os polícia falam na hora que eles arrombam a porta e falam para o maluco? Os caras sabem, olha. Os caras assistem TV, né? Tá bom. A casa de muito aqui já caiu na vida já. E esse monte de celular aí, rapaz? Não sei. Apareceu aqui. Esse monte de televisão aí. Eu gosto de assistir vários programas. Tudo ao mesmo tempo. Casa cair, meu. Quantos aqui gostaria que a sua casa, as construções que você construísse fossem construções sólidas, construções boas, perfeitas, sólidas, sobre a rocha no Senhor? Então vem aqui que eu vou orar por você.